Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Prazer estar com vocês aqui de novo. Nosso talk show cristão, falando sobre empreendedorismo, arte e muita fé. Hoje aqui no programa com a gente está um casal muito especial, eles que são empreendedores, têm uma história linda de fé, muita superação. São pais do Samuel, do Israel, do Benjamin, casados há mais de 15 anos. São publicitários, se conheceram aí no início da carreira. Com vocês, Lisandro e Juliana Santana. Bem-vindos ao Blessing Show. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigada. Tudo bem? Tudo certo, é uma Tudo honra estarmos maravilhoso. aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer receber vocês aqui. Olha, gente, eu sei que eles têm uma história incrível. Eu já conversei com a Ju, a gente tomou um café. Eu fiquei curiosa de saber, né? Eles que têm uma gráfica aqui muito conceituada, de uma trajetória grande aqui em Curitiba, a Helograph. E hoje a gente vai entender mais dessa história, da vida deles. Primeiro, eu quero saber de vocês, onde vocês nasceram, são de Curitiba mesmo, Eu nasci em São Carlos, interior de São Paulo. de São Paulo. E você? Nasci aqui em Curitiba, sou curitibano nato. Olha. Eu dou a mão pra todo mundo, cumprimento todo mundo. Ah, então. Diferente, mas Ah, é? curitibano. É curitibano. O curitibano, ele tem a simpatia ali, tá? Tem, Tá ali, né? tem. Que alguns demoram um pouco pra colocar pra fora, mas são gente boa. É um povo de gente boa. E aí, vocês se conheceram? Nós nos conhecemos por causa do curso que nós cursamos, né? Na faculdade. Então, eu fiz publicidade e propaganda e eu precisava fazer um estágio supervisionado. Aham. E me indicaram, olha, tem uma gráfica onde eu trabalho, eles estão precisando de estagiário. E eu fui fazer a entrevista, Sim. e a entrevista foi com o Lisandro. Mas isso foi aonde? Em Curitiba, em São Foi Paulo? aqui em Curitiba. Curitiba. Vamos voltar um pouquinho, então. Você nasceu em São Paulo, família grande. Como é que é essa sua parte da infância? Olha, eu nasci no interior de São Paulo Aham. e a minha família eu tenho mais 3 irmãos, então somos 4 filhos. Uhum. E meu pai veio trabalhar aqui no sul, né, em Curitiba. Então, quando ele veio, eu já estava entrando na faculdade e vim junto, né, e cursei a faculdade aqui. E foi quando eu conheci o Lisandro, né, por causa do estágio. Fui lá tentar essa chance na Helograph e deu tudo Olha. certo. Olha aí. Então conta. Nasceu em Curitiba. Eu E aí? eu nasci em Curitiba e em mais ou menos em 92, meu pai tinha um grande sonho de fundar um negócio. Meu pai fundou essa empresa, meu pai era funcionário de um grande shopping aqui em Curitiba. E ele, vendo a dificuldade, ele pensou, como que eu posso romper essa dificuldade? E ele, como homem simples que veio do interior, ele tinha um grande sonho, que é ter uma Caloi 10 e um relógio Oriente. Eita. E aí a gente começa essa trajetória, meu pai começou essa trajetória e montou então a Helograph, há cerca de 32 anos atrás. Aí a gente veio com muitas dificuldades, crescimento, expansão. Aí chegou uma época que eu fazendo publicidade, fiz publicidade e propaganda por causa da empresa. E começamos a montar um estúdio lá para atender alguns clientes da área de mercado. A gente fazia muita lâmina de mercado e acabamos montando um estúdio e precisava de uma estagiária, né? Precisava de alguém para ajudar. E me indicaram ela, pediu currículo, falei, Quanto tempo de empresa tinha aí? isso Isso faz foi 18 anos há atrás, 18 né? anos atrás. Vocês são bom de matemática? Ah, 18 anos, mas de empresa já De tinha o quê? Já empresa, tinha empresa. 32 menos 18, 12, 14 anos Olha. de empresa. Tá, mas deixa eu só te perguntar. O seu pai, quando ele começou na gráfica, ele tinha algum conhecimento? Como foi que ele chegou? Ah, vou montar uma gráfica. Como é que foi, você sabe? Ele não sabia nada, Ah, ele não conhecia nada. Meu pai, na verdade, a profissão dele era lavrador. Ele morava na roça e ajudava meu avô colhendo café. Veio para Curitiba para estudar e porque ele sabia que no interior ele não tinha perspectiva alguma de desenvolvimento, de crescimento, né? Veio para Curitiba, trabalhou como cortador de grama,
Aí arrumou uma Hum. oportunidade como servente de pedreiro na construção do Shopping Miller, na época da construção. Nossa. E lá ele viu uma oportunidade, o dono do Miller gostou dele e colocou ele no departamento de compras. E ali ele começou a ser o braço direito, um homem de confiança, e começou a ver a dificuldade. Aí Uhum. casou de um amigo dele que tinha um pouco de conhecimento, chamou ele para ser sócio. Em pouquíssimo tempo ele Da falou gráfica. na gráfica, né? Eles montaram um negócio. Em pouquíssimo tempo da montagem da empresa, ele falou: "Não, deixa que eu toco sozinho." Desfez a sociedade, montou o negócio sozinho e ali começou a aprender, ver uma máquina Uhum. aqui. Teve ajuda de muito amigo, empresário, muita gente que já tinha grandes gráficas e conhecimento do mercado, foi indo, foi aprendendo Que legal. e Ele veio começar aqui. surgiu do vislumbre que ele teve, né, as dificuldades que ele encontrava no fornecimento de material gráfico para o shopping, né? Então, ele tinha dificuldade com os fornecedores naquela época. E aí, então, ele falou, vou me tornar o fornecedor, Viu uma né? oportunidade de negócio. Isso. Meu Deus, que incrível. E aí, passou um tempo, você precisava do estagiário. Na Aí, verdade, o negócio começou a tomar uma proporção, uma expansão já grande, já tinha uma sede própria, já tinha uma estrutura Uhum. produtiva grande. E ali eu vi uma oportunidade como publicitário de ajudar os clientes a atender uma ponta que precisava ser muito rápida, que a agência não conseguia atender no tempo que precisava. E precisava de gente, né? Gente boa para poder ajudar, tal. E aí me indicaram ela e foi muito interessante que quando ela chegou para fazer o estágio, eu falei, meu Deus. E ali quando eu dei tchau para ela depois da entrevista, quando ela desceu a escada, eu falei, meu Deus, eu me apaixonei por essa menina. eita, E o que eu Jesus. faço agora? Né? Aí eu falei, não, acho que isso deve ser algo da minha cabeça, tal, e deixei passar uma semana, sei lá quanto tempo. Ela me ligou, e aí? E a vaga? E a vaga? Preciso da vaga. E E eu preciso você, de gente. nessa hora, você pensou o quê? Quando eu Tava me despedi profissional? dele, eu tive certeza, o Espírito Santo falou pra mim que eu ia me casar com ele. Jesus, como Deus é. Foi incrível. E aí depois eu liguei atrás da vaga, né? Porque era o meu objetivo principal. Aham. E aí no fim deu certo. Eu estava num outro estágio e eu precisava trocar, porque as aulas já iam começar e o Uhum. horário era conflitante. Então eu precisava trocar de estágio. Daí eu falei, olha, eu preciso de uma resposta, porque senão eu vou ter que procurar outra coisa. E você demorou pra responder, porque você tava, tipo assim, pensando, ai meu Deus, será que é o meu sentimento? Teve isso ou não? É porque a gente tem muito aquela coisa de separar o profissional do que a gente está sentindo em relação aos nossos sentimentos como homem e tal. Então a gente Sim. tem que procurar entender e se separar. Né? Mas no fim ela acabou vindo pro estágio, dando Ela era certo, você foi pela competência e pela competência, aí deixei o sentimento de lado e demorou um vambora. pouquinho pra não. Mas aí você vai no dia a dia, verificando, conversando e tal. E aí, quando a gente criou uma certa afinidade, ela Nisso falou. ninguém falou nada pra ninguém? Não, Tipo, não. Não, ah, ficou ela de um só os lado, olhares. ela de um Isso. lado, eu do outro. E eu tenho um papel de gestor, um papel de Tinha coordenador. lá. E eu tirei o pé. E aí teve um dia que começou a ter uma troca de olhares bem apaixonados, né? Todo Ah, mundo percebeu, mas Aí ela falou assim, acho que tá na hora de eu sair, né? Ele ficava em outro lugar, em outra sala, Eu né? ficava em outro lugar, E eu no... era supervisionada por outra pessoa. hum, Mas aí eu via que ele sempre vinha na minha sala para fazer foto de alguns produtos, para E perguntar eu era algumas fotógrafo na coisas. época de É. produto, né? Então ele sim. vinha muito. Daí eu falei, ah, tem coisa aí, né? Então aquilo que eu senti não era só meu, né? E na época eu não sabia nem que ele era o Lisandro, filho do fundador, né? Hum, Na entrevista, nos primeiros dias ali, eu não tinha esse conhecimento. uhum. Mas com o passar do tempo eu descobri, né? E na verdade a gente realmente iniciou um namoro sério quando eu me desliguei do estágio. Isso passou quanto tempo? Foram 6 meses.
porque o estágio precisava durar 6 meses, né? Ah, entendi. Então a gente começou a ir jantar, né? Se conhecer estágio e ali. tal, durante o estágio. Mas aí a gente. Amizade, assim. Aí a gente Sim. assumiu um namoro mesmo. E eu falei, não, então a gente vai separar, né? Eu preciso achar outra coisa. E fui, né? Me desliguei dali, encerrei aquele período acadêmico ali, né? Aham. E fui fazer outros Porque você estágios. poderia ter ficado, assim. Mas aí eu não quis Não misturar, quis né? misturar. A gente E nunca... você, nessa hora, quando ela falou, você falou, não É porque, assim, precisa. na Pô. verdade, como empresa, a gente sempre teve o olhar de separação das coisas. Tanto que até quando a gente entra na empresa, eu a trato como profissional, eu trato o fundador Aham. como Abílio, e a gente leva isso muito a sério. Então, quando ela saiu, eu falei, "Opa, então, a partir daí a gente pode começar uma Isso aí, né? conversa e subir mais um degrau, buscando alcançar aquilo que eu sentia, né? Uhum. E aí começou aquilo, eu não consigo mais ficar longe. Então você tem que sair pra gente avaliar, para ver se isso é isso mesmo. Até Uhum. para quando começar, a gente começar da maneira correta, não misturando nada, não cada um tendo a sua carreira, a sua profissão. E no começo foi assim. Vocês tinham quantos anos? 22, 23, por A aí. mesma idade? É, Uhum. Ah, na verdade, ela é alguns 22. meses mais velha que eu. meses. Alguns meses mais velha que eu. Mas só coisa de meses. Ela é de outubro, eu sou de maio. Eu sou de maio também. Qual é o dia? Dia 2. Aqui tem esses negócios aleatórios, uma data no meio. São 21. 21 Ó, de tá maio. chegando. Tá chegando. E vocês eram da igreja nesse. Como é que é Sim. essa questão com a igreja? Você nasceu num lar cristão? Não. Não. Eu me converti ali com mais ou menos 11 anos, no acampamento Palavra da Vida, no Sim. acampamento de novembro, no PV aqui da Lapa. E foi um período onde meus pais estavam num processo de cisão de casamento. Uhum. Né? Meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, e nesse processo meu pai ele falou assim, eu vou cuidar dos meninos, e ficou com a gente. E aí teve um amigo dele que chamou a gente para ir para um grupo familiar. Falou assim, você não pode criar teus filhos fora da igreja, Uhum. né? O seu Valdir Birajara, que já faleceu, Uhum. pai do Marco Costa, que inclusive é um dos saxofonistas daqui da PIB. Ah, é? Bom saber. Vamos chamar ele para o momento musical já aqui. E ele convidou a gente para ir para um grupo familiar, e a gente começou a ir nas quartas-feiras. O seu pai, seus irmãos. Você tem quantos irmãos? Mais um de mesmo casamento, mais um irmão, Mais um irmão. mas tem agora irmãos de outros Uhum. relacionamentos, tanto de um lado quanto do outro. Mas E você foi só você? eu e o Leandro, e o meu pai, né, e Aham. começamos a frequentar, e aí a gente se envolveu muito com a igreja, né? Hoje, meu irmão é tecladista, Que legal. toca, um excelente músico, casou também, Mora aqui em Curitiba? mora aqui em Curitiba. Qual a igreja? Hoje ele é da Manaim, se eu não me engano, lá fica em Minas de Tamandaré. Vamos chamar ele também pra cá. Tecladista? Tecladista. Show. Excelente músico, Leandro. Leandro? É. Vem. Você toca algum instrumento? Não toco Não nada. foi. Você? Também não. E Né? os meninos, vocês colocaram? A Os gente filhos? tem instrumentos em casa, né? Só que aí é Incentiva. difícil é conciliar o dia a dia Os horários. com alguém que possa ir até lá, né? Para fazer as aulas. A gente ainda não conseguiu, mas estamos tentando. É importante, É. né, a música. Aí você foi pro momento lá, aí começou a se aproximar mais de Deus. Eu me converti, então aí eu comecei a me envolver com a igreja. Um dos Aham. meus grandes hobbies hoje é que eu gosto muito de cozinhar, né? Eu cozinho todos os dias em casa Graças a Deus. e Que invento. bom, né? Meu marido também, ô bênção. E aprendi a cozinhar na igreja. Então, o pastor que me discipulava, o Pedrão, que hoje está na igreja presbiteriana de Sarandi, ele me ensinou a cozinhar enquanto fazia discipulado. Olha que legal. Então, final de culto de adolescente, em vez de a galera ir com cachorro quente, a gente fazia sanduíche na chapa, fazia yakisoba pra Incrível. galera, ia no mercado e fazia isso. Então, a gente acabou criando um laço muito forte na igreja com pessoas, e a partir desse processo, Jesus entrou, né? Jesus entrou
e fez toda a diferença. Né? Eu falo que Jesus entrou em 2 momentos da minha vida. Foi nesse momento e como acontece na vida de qualquer adolescente entrando na juventude, tem aquele ciclo que a gente acha que muitas vezes consegue vencer sozinho, né? E foi Uhum. nesse processo que eu conheci a Juliana, onde eu estava Uhum. frio espiritualmente. Aí ela veio com todo o gás e falou: Peraí, eu gostei de você, você é bacana, mas como que tá Jesus? E aí a gente vai pra você. Como é que é, como foi esse seu relacionamento com Deus Eu antes do te conhecer? praticamente nasci num lar cristão, né? Os meus Uhum. pais se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu cresci em retiros, Uhum. acampamentos, né? Vigílias e congressos cristãos. Então sempre tive uma vida muito ativa na igreja. Uhum. É, quando, claro, minha mãe fala que eu me converti a primeira vez com 4 anos, né? Uhum. Mas foi na adolescência mesmo que a gente tem a chance de fazer muito conscientemente a escolha por Jesus, né? Uhum. E eu continuo me convertendo até hoje, todo dia, Sempre, né? né? Porque todo dia a gente tem que fazer escolhas, né? E elas são muito racionais. A gente sempre tem que optar pela palavra de Deus. E quando eu conheci o Lisandro, ele estava nesse momento, né? De um pouco afastado da igreja e de Deus. E ali o Espírito Santo também já tinha me falado que eu iria me casar com um homem que não estava no primeiro momento, né? No mesmo ritmo que eu. Então, eu comecei a ir na igreja dele para que ele Uhum. voltasse para a igreja, Uhum. né? E foi bem legal, porque eu ia lá sábado à noite no culto de jovens e eu não sabia se ele ia estar lá. Eu avisava, olha, eu tô indo, Hum. né? Se você quiser, você vai me Isso encontrar ali lá. nos primeiros meses, assim. É, Isso. Entendi. E daí, quando ele se firmou de volta na igreja, daí eu estava no ambiente dele, né? Com o pastor Pedrão, que esteve sempre com ele, Uhum. desde a tenra adolescência ali, os amigos dele, né? As amigas, todo mundo. Então eu Uhum. falei, o problema não vai ter problema, né? Eu vou estar Uhum. lá também. Então ele foi, voltou, e a gente fez uma amizade muito linda com essas pessoas, né? Com as quais a É. gente tem contato até hoje. O pastor Pedrão fez o nosso casamento, né? Ele Uhum. continua ainda participando das nossas vidas até hoje. Qual a igreja que ele é? hoje ele é pastor da Presbiteriana Presbiteriana. de Sarandi, Ah, Presbiteriana do Então, Brasil já de convidar Sarandi. também, é, Pastor Pedrão, para estar aqui, ó. isso. Esse é um homem que foi responsável por fazer o Lisandro se criar raízes, né, na igreja, mas não é só igreja, é ter relacionamento Ser igreja, né? ser igreja, ter relacionamento com pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo propósito, né? E também é responsável por fazer ele se apaixonar pela culinária. Então eu devo muito ao Olha, foi Pedrão. ele. Aham. Graças a Deus. A gente entrou nesse ponto porque, pelo que vocês estão falando, vocês tiveram uma maturidade ali, né? De o cuidado apesar de você estar afastado, mas você já tinha ali uma consciência do que deveria ser feito. E você, né, já estava ali na vida dele para poder ajudar. Então, como é diferente quando você tem uma vida com Deus e você já entra num relacionamento já direcionado, né? O que é para Uhum. fazer, o que não é. É porque isso depende de muita decisão, né? Esse processo de começo de juventude e começo de faculdade, ele me trouxe muitos conflitos e eu não conseguia lidar com isso. E não tinha discernimento de me abrir, de conversar, de colocar isso para fora. E então eu acabei me fechando e quando ela entrou na minha vida, eu pude ter uma companheira que me ajudou a botar esses conflitos diante da cruz Uhum. e voltar para o caminho aonde meu coração ele realmente começou a bater, começou a esquentar. Foi o dia que eu encontrei Jesus, o dia que eu conheci Jesus e eu sentia muito prazer em Deus quando eu estava ali cozinhando para as pessoas, quando eu estava servindo em acampamento, quando eu estava lavando aqueles panelões, tem que entrar dentro para poder deixar aquilo certo. Então, a adolescência em acampamento me fez voltar para Cristo muito rápido,
Uhum. que é o que a Bíblia fala, traz a memória que ele te dá a esperança. Então, eu pude trazer isso à memória, falando, peraí, o meu lugar é aos pés da cruz, é aos pés do Senhor. E a gente só começou a namorar a partir do momento que teve pastorado, acompanhamento, decisão e ajuste. Foi Muito isso. importante. Aí, agora a gente andando a história, que tem muita história ainda, né? Tem. Se não der tempo, vai ter o segundo episódio. Você saiu, aí você foi para outro lugar, outra Isso. gráfica. Não. Outro, não. Como o curso era publicidade e propaganda, eu fui fazer de tudo, né? Assim, Aham. trabalhei em agência, trabalhei em empresas, no marketing, etc. E chegou um momento que ele falou para mim assim, Ju, todo dia eu tenho demanda de cliente que chega aqui e quer imprimir, porque a gráfica imprime, mas não tem o que imprimir. Eles não têm o arquivo, não tem o material pronto, né, o arquivo realmente criado para a gente poder fazer a impressão. Vamos criar uma agência nós? Daí eu falei, bora, já demorou, vamos. Legal. E aí a gente abriu uma agência, né, nossa. Isso quanto tempo depois? Eu gosto de data aqui. Isso foi o quê? Quanto tempo depois? Isso foi um ano depois, no Um ano e máximo. pouco depois. Foi Vocês bem estavam pouco. namorando A ainda? gente estava Sim. namorando. Isso. Então, nós abrimos, né, Você pensou realmente. assim, deixa eu ver uma coisa aqui para ficar mais amarrado aqui. Mais perto, por favor. E aí eu fui, né, saí dos estágios que eu falo, né, quem tá na faculdade tem que estagiar para descobrir do que gosta, a época de tentar e de errar e de se reinventar é nesse período, né? E a publicidade, ela tem um leque muito grande, né? Muito. Então, até você se descobrir o que que... Sim. Isso. Então, teve estágio que eu fiquei 15 dias. Falei, isso aqui não é para mim. Então, vamos trocar, né? E é a hora de você descobrir do que você gosta. Então, eu fiz isso, né? Tentei bastante. E realmente, eu me apaixonei por material gráfico, né? Que era o que a gente fazia lá. Uhum. De tudo. Eu trabalhei, estagiei em televisão, estagiei em rádio, tudo, né? Mais jornal, mas o que foi legal foi a gráfica. E aí, tanto que eu mantive essa empresa aberta, ela está aberta até hoje, ainda forneço muito material gráfico, Uhum. desenvolvimento de material que vai ser impresso, né? Que as agências fazem muito hoje, porém as agências não têm um foco, uma especialização tão grande em como preparar um arquivo para mandar para a gráfica, né? Então, não, a gente aqui Isso, faz. Porque como eu fui formada dentro de uma gráfica, eu sei como um arquivo tem que ser preparado, né? Uhum. Então, hoje o nosso material é muito assertivo, né? Tanto nas cores, nos tons que a gente quer, quanto no resultado final, né? E fica impecável por causa dessa formação dentro da gráfica. Então, Show. nessa época, a gente abriu uma agência e começou a atender os clientes que batiam lá na porta, né? E foi assim até, acho que a gente casar, ou logo depois que a gente casou, né? Logo depois que a gente casou. Até logo em seguida ao nosso E casamento. você ficou só ali dedicado a agência? Só ali. Nós tínhamos uma sala dentro da gráfica, então facilitava muito. Legal. Porque os clientes iam muito até a gráfica, né? E aí eles já eram direcionados para a nossa sala, a gente fazia o atendimento, já fazia a criação ali, fazia o briefing e desenvolvia e aprovava e já mandava só para a gráfica, para outra sala, né? Para iniciar o processo produtivo. E na época o mercado as gráficas não tinham essa... Não, não tinha. E para mim era fácil, porque como eu venho do mercado de arte final, publicidade, e acabei na publicidade caindo para direção de arte, era muito rápido fazer, né? Sim. Só que chegou uma época que a gráfica começou a tomar um corpo que eu precisei tomar uma Isso. decisão. Nessa época eu precisei escolher o que eu ia, onde eu ia ficar. Você mesmo fazia? Sim, eu mesmo Sim. criava. Então, eu decidi voltar para a gráfica, aprender o que é uma gestão comercial, gestão da empresa como um todo, e me voltei para o negócio, para a empresa, e deixei ela com a agência. Falei, ó, você fica, você toca, porque eu preciso agora cuidar, do negócio da família. Eu preciso, entender mais, preciso aprender. E o Senhor foi, ao longo dos anos, ele foi trazendo muito conhecimento, aprendizagem e foi me fazendo transpor alguns desafios.
e me fazendo entender algumas coisas, que hoje para mim é uma coisa muito forte, que é o entendimento de que você queira ou não, desde o Éden, nós temos um legado. Isso é uma coisa que a gente não escolhe, mas nós temos. E eu precisei voltar para entender qual é esse legado. E aí é uma coisa muito linda que o Senhor veio reconstruindo, que é o meu relacionamento com o Abílio, com o meu pai. Porque ele, como montou aquele negócio, montou tudo, ele tinha um jeito, as manias, muita sabedoria, muita experiência. E eu, teoricamente, um menino recém-chegado, e a gente sempre separou o profissional do pessoal. E nesses anos o Senhor veio tratando comigo para que eu entendesse que eu não tenho uma herança. A herança não é nada, mas eu precisei tomar posse desse legado. Esse legado de um homem que sofreu muito, que se dedicou muito pelos filhos e que construiu uma história e que construiu um negócio. E eu comecei lá do 10º degrau, né? E o bonito foi viver o que o Senhor reconstruiu e o que o Senhor fez de novo no meu relacionamento dele com o meu pai. A partir do momento que eu entendi esse legado, eu validei isso no meu coração. Isso para mim virou orgulho. Ficou uma coisa linda. E eu falo isso com muita paixão, muito amor. E isso entrou no meu coração. E a partir do momento que isso entrou, eu pude acessar o coração do meu pai. Meu pai acessou o meu coração. Aí eu entendi o que era paternidade. Eu pude realmente chegar aos pés do Senhor como filho, porque eu entendi a filiação, me coloquei no lugar de filho, sem concorrer com ele, sem brigar com ele, e tendo um relacionamento lindo e saudável, porque ele se dedicou a vida inteira ao negócio. E eu tinha todos os elementos para ter até raiva do negócio, porque meu pai se dedicou muito a isso. Mas por que ele se dedicou a isso? Porque ele tinha como objetivo entregar para os filhos uma história diferente da qual ele viveu. Quando eu entendi isso, os corações viraram um para o outro. Aí a paternidade de Deus pôde entrar de uma maneira linda e maravilhosa, né? Então hoje o negócio, apesar de ter muito bem separado os papéis internos, eu tenho o privilégio de chegar todo dia às 7h30, 8 horas da manhã, poder ver o meu pai e cumprimentar ele todos os dias com um beijo no rosto. E ter uma liberdade de conversar com ele como pai, como gestor, e com paz. Com paz. Eu entendi que no seio da família é onde mora a prosperidade. Onde mora a prosperidade dos negócios, né? Então o negócio tem alavancado, tem crescido, tem ganhado corpo, porque os corações se converteram um ao outro, aqui na Terra. Eu tenho muita gente que sofre porque o ente querido foi embora. E no meu caso eu fui muito privilegiado, porque eu posso olhar para o meu pai todos os dias, falar para ele: pai, eu amo você. A gente tá junto e eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do negócio, eu vou cuidar de você. E você vai ficar bem. Então esse relacionamento foi construído junto, né? E há cerca de 6 anos atrás, mais ou menos, a Juliana não fazia parte nenhuma do negócio, não trabalhava lá, só via as coisas acontecer de longe. E meu pai me chamou para uma reunião segunda-feira de manhã. Falou: preciso te dar uma notícia. Eu falei: o que aconteceu? Ele chamou a Juliana para trabalhar e eu não sabia. Ele falou assim: eu preciso da Juliana envolvida no negócio, porque só um ente da família pode cuidar do negócio como a gente. Pode tratar isso aqui e valorizar todo esse legado, toda essa história com a gente. E meu pai contratou a minha esposa. Olha aí, Ju. Conta aí essa parte. Meu sogro virou meu chefe. Olha. Foi um desafio, né? Porque eu trabalhava praticamente sozinha, né? Na agência que a gente abriu, eu trabalhava e eu continuei tocando.
Então, eu fazia o atendimento aos clientes, fazia a criação também. Quando eu precisava realmente recorrer a ele, eu recorria, mas no geral, era sozinha. Se eu precisasse contratar algum profissional para alguma coisa específica, eu também fazia, mas era comigo a coisa, né? Então, eu falei, Abílio, você me chamou para trabalhar, inclusive, no RH. Eu não trabalho com funcionário, com gente, eu não sei, eu não vou conseguir. Daí ele falou: você vai conseguir, você é capaz, né? Eu acredito em você. Venha que você vai dar conta. E aí eu precisava também trabalhar meio período, né? Porque era o período que o nosso filho, a gente já tinha um filho pequeno nessa época, o Samuel, era o período que ele estava na escola. Então eu falei: ó, o período que ele estiver na escola eu vou. Combinado, vai dar tudo certo. E fui, né? E ali eu descobri que eu era uma outra pessoa, que eu não tinha conhecimento, entendeu? Porque o lado empreendedor sempre esteve aqui, eu sabia dele e eu já convivia com isso, né? Com empreendedorismo e com tocar o meu próprio negócio. Porém, eu não imaginava que eu tinha tantas habilidades. Na verdade, a gente tem algumas habilidades, mas a gente desenvolve, né? A necessidade faz com que a gente desenvolva. Então, quando eu fui trabalhar efetivamente no operacional do RH, eu comecei a aprender tudo. Então, eu fui para contabilidade e falei, me ensinem, né? Eu não sei nada, eu preciso aprender. Então, Nunca eu tinha fui nessa área, nunca. nada. Só tinha as experiências de quando eu chegava no RH de alguma empresa para Uhum, estagiar, né? uhum. Então, eu comecei a aprender e a contabilidade me ensinou muito. Consegui fazer mudanças bem importantes ali naquele setor, né? Só que descobri que eu sou muito curiosa. E aí, quando eu dominei o RH, entendi tudo como funcionava e coloquei as coisas andando do jeito certo, eu comecei a olhar para o financeiro. Aí eu comecei a questionar, comecei a me interagir e a me intrometer ali no outro setor, né? E como o Abílio foi me dando essa liberdade, eu fui, né, entrando para entender, para aprender, Uhum. até que eu assumi o financeiro também. E aí, por já ter contato com a contabilidade, trabalhar no financeiro, aí eu fui para o fiscal, para o contábil, né? Começar a arrumar os números da empresa, me dedicar um tempo a isso. Então, eu fui andando de área em área, né? E à medida que eu ia arrumando o setor, eu passava para outra pessoa, né? Então, o bacana disso é que a gente aprende a fazer. Então, a gente sabe, por mais que a gente deixe de fazer no futuro, o operacional, a gente sabe como faz e a gente sabe como instruir um colaborador, sabe como exigir e o que é possível ser feito, né? Então, essa história, né, minha, lá na Hellograph, por eu ter começado lá no setor de arte final, fazer foto, fazer tratamento de imagem, montar arquivo, é, depois RH, financeiro, contábil, fiscal, agora eu estou no jurídico, Isso que eu ia né? falar. Aí veio uma outra faculdade Isso, que foi nessa época aí, que você ficou com os isso. números, muita É, coisa, contrato. isso. Então, mas o legal de você ter todas essas bases é que você consegue olhar para o negócio como um todo, né? E você consegue direcionar cada colaborador como que aquilo, às vezes ele não está enxergando uma solução para tal problema, mas aí você tem esse olhar porque você conhece as ferramentas e você sabe o que pode ser feito, né? E aí, no meio de tudo isso, entramos na pandemia. Uhum. E quando eu voltei para casa para ficar estudando com as crianças, né, as aulas foram suspensas e eu já tinha o segundo filho, Israel, precisei estudar com eles em casa e virar professora também, né? Uhum. Ali eu descobri que eu amava estudar. Descobri não, redescobri, né? Uhum. Porque quando a gente tem a vida, eu pelo menos sempre gostei, né? Na vida escolar, gostei de estudar, ah, redescobri esse amor pelos livros e me matriculei no curso de direito, né? Comecei a fazer o direito online, porque estava tudo suspenso. E no mês seguinte ao início do curso, eu descobri que eu estava grávida do terceiro filho, né? Olha. Então, o Benjamin tem uma história aí que está ligada, né, a essa segunda faculdade, ao curso de direito. E é um desafio, né? Conseguir conciliar tudo. Sim. Agora eu já estou no fim da faculdade, né? Estou estudando Uhum. ainda, mas estamos sob controle, tá tudo dando certo, né? E como auxiliou, né? Demais. Uhum. Você entender. O curso de direito, tudo vem na hora certa, né? O Senhor escreve os planos e quando a gente está atento, a gente vai andando no caminho que ele escreveu, né? O curso de direito tem ajudado muito, não só
a Juliana a entender, né, como são as coisas, e mesmo internamente, não é psicologia, mas eu consegui separar muitas coisas, né? A gente já tinha o profissional muito separado do pessoal, mas no geral eu consegui me compreender, sabe, de outra forma, né, através do curso. E ele auxilia no dia a dia. Claro, a gente precisa fazer um contrato, a gente precisa Uhum. fazer algum termo, Uhum. o próprio RH, né, o departamento de pessoas, a gente tem também um olhar diferenciado, sempre respeitando o nosso colaborador e respeitando as leis, né, sobre as Uhum. quais nós estamos sujeitos. Uhum. Então, o curso de Direito veio para fechar, assim, com chave de ouro, tudo isso. E claro que outros cursos poderão vir, né? Desde que o Sim. Senhor abençoe, né? E a gente consiga conciliar as coisas e que contribua, né, para tudo. Que bênção, gente, que história, né? Eu sei que tem muito mais aí nesse, nesse meio de tudo, né? Muitas coisas aconteceram, mas foi muito legal saber um pouco mais da história de vocês, uma história linda. E no final aqui do nosso programa, a gente tem umas perguntinhas aqui para vocês, tá? Tá bom. Vamos conhecer um pouco. Eu quero fazer um com o outro, assim, se vocês vão botar no final ali do casal, se eles estão óbvio que estão alinhados, né? Tantas histórias, mas são coisas simples que a gente pergunta para vocês, que até também é uma dica para os nossos telespectadores, né? Por exemplo, um livro que vocês leram que foi muito marcante, ou que estão lendo. Vocês são de ler? Eu não Tem tenho, tempo? eu não tenho tanto hábito assim, né? Mas eu li alguns livros que me chamaram muita atenção. Do John Bevere, Debaixo de Tuas Asas, o próprio Kryptonita é interessante. A Cabana também é muito Hum. interessante. Então são alguns livros que eu leio aí que eu tenho um certo carinho. Gosto assim, às vezes eu pego lá, dou uma olhada em algumas páginas. E os livros de culinária também. Ah, Você não, tem? de culinária acho que Tem. eu tenho mais do Do que que literário. Acho que eu tenho depois mais tu de. dá umas dicas de um livro bom. Você tem de cabeça um livro bom de Ah, culinária? eu não vou lembrar, mas com Depois a gente pega certeza essa dica aí. algum do Gordon Ramsay você não erra. Então, tem que dar de presente pro meu marido. Meu marido também tá se profissionalizando. Mas marca um jantar, vamos jantar com ele. Vamos! Fazer uma dobradinha na cozinha. Isso, Isso. né, Ju? A gente fica lá na mesa, as crianças brincando. Perfeito. Perfeito. Feito. Combinado, combinado. Ju, você é um livro? Um livro. Então, eu amo ler, mas eu não Hum. tenho tempo, né? Agora eu estou lendo com as crianças as Crônicas de Nárnia. Então, a gente Hum. escolheu uma história, né, quase toda noite, quando a gente consegue juntar todo mundo, conciliar o tempo ali, a gente faz a leitura de uma ou duas É páginas. legal? Eu É nunca muito li. legal. Tem alguns filmes também, né? Tem. Mas é legal pra gente, pelo menos eu, né? Consigo associar algumas coisas daquela literatura, né, com a Bíblia e com o mundo real e com o mundo que está por vir, né? Que legal. Então a gente faz essa associação com as crianças, trazendo essas histórias. Muito bom. Um filme. Vocês assistem filme? Ah, o Vocês filme a gostam? gente assiste muito. Filme a A gente assiste Cabana. muito. A A Cabana. É, Cabana é aquele filme que você para e tira tempo para chorar, né? Porque ali o Senhor, através de uma desgraça tão profunda, que eu acho que é o maior temor dos pais, né? Aquele rapaz passa por isso e a gente vê como foi retratado o cuidado de Deus, né? Onde estava Deus naquele momento? Então, a gente vê o carinho do Senhor, né, retratado e curando aquelas feridas. Uhum. eu gosto muito do O Quarto de Guerra, acho interessante, mas do Só Sim. Posso Imaginar é um filme que eu também gosto muito pelo relacionamento paterno, assim. Uhum. É uma coisa que me chama muita atenção. Porque hoje a gente tem um relacionamento muito lindo e maravilhoso, eu e meu pai, mas não foi sempre assim, Uhum. né? Então eu gosto muito desses dois filmes, eu acho interessante, até porque eu entendo que o Senhor tem um carinho especial comigo em oração, intercessão, então são coisas que às vezes eu me coloco num canto sozinho no meu quarto. Pra orar de madrugada, às vezes a Juliana acorda, cadê o Lisandro? Eu tô no pé da cama,
Então, eu entendo que eu tenho um carinho por esse filme. Ele fala muito comigo. Às vezes é Legal. onde eu tenho que me colocar, é nesse lugar. Olha aí, muitas dicas boas. Agora vamos aqui vocês dois, tá? Aqui, ó. Inverno ou verão? O que que a Ju prefere? Você acha? Verão, porém, uma temperatura mais amena. Ah, é, Ju? É, Então, o Curitiba tá bom. Tá ali, né? Tá ali, tá né? no limite. E ele? Ele gosta do inverno para dormir de coberta. É bom, né? O É. inverno Não tem importa o sapato. calor, eu jogo uma coberta. É, É É. verdade. Comida favorita dele? dele. Tu sabe Olha, a tua? Porque às vezes nem a gente sabe a nossa É. comida favorita. ele gosta de uma boa massa, um bom molho e um mignon. É. Você sabe fazer a massa fresca? A gente não compra macarrão em casa, eu faço a massa. Vou fazer macarrão, eu faço a Olha massa. aí. Ó, Uhum. legal, legal. E a Ju? Ah, ela também gosta muito Do meu macarrão, aquela. do meu macarrão. Ela gosta É. muito do meu macarrão, do meu molho Não, alfredo, ela A gosta muito. resposta para essa pergunta sempre é: qual a comida favorita? A dele. A dele? Seja lá o Tudo que que ele ele for fazer, fizer. até o miojo dele é diferente. Então, Olha, Ah, não, até as minhas crianças sabem. qual é a comida assim mais diferente que você tá fazendo buffet Wellington? Já fez? Ah, eu nunca fiz bife Wellington, então é uma boa dica. Diz que é a mais difícil, né? Eu Mas nunca se você fiz. vai olhar, será que é difícil? A gente vai fazer lá em casa um dia. O que os meus filhos mais gostam é parmegiana. De Uhum. frango, de de carne. carne. Esses dias inventamos um parmegiana diferente de tilápia, que eles adoram. Lá em casa eu acho que o prato mais consumido, assim, entre carne, peixe e frango é peixe. É, a gente É. gosta. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, só uma observação. Fala. Nos miojos, os Ah. legendários que o digam, né? Ele inovou lá Eu no no dia, miojo dele. eu no Aham. top, o pessoal vai fazer miojo, eu peguei miojo, misturei com outro negócio que tinha dentro, tal, tal, tal. Aí eu fiz um negócio diferente lá, o pessoal, o que você tá fazendo? Eu falei, já inventei aqui já. Uhum. Tudo dá pra melhorar, né? Tudo, Tudo dá pra tudo. melhorar. Gente, vamos aqui uma última. Deixa eu ver uma boa. Ahn, Daqui a 10 anos, a gente sabe que o futuro, né, Deus já tem escrito, mas daqui a 10 anos, como vocês gostariam de estar? Familiar, a parte profissional, parte espiritual? O que que vocês imaginam? Olha, Trabalhando, mais descansando? o nosso esforço hoje é para que a empresa, principalmente a Hellograph, trabalhe mais sem depender tanto da nossa presença, né? Hoje ainda nós precisamos estar todos os dias ali, estamos em mudanças, em fase de adaptação, de novos processos e etc. Inclusive quanto ao modelo de gestão, né? Porque a gente está fazendo essa sucessão. Então, o Abílio, meu sogro, continua muito ativo na empresa e nós não queremos que isso mude, né? Mas há uma fase de adaptação entre uma modelo de gestão, uma visão que ele tem para um novo modelo, que inclusive é o que o mercado hoje pede, né? Uhum. Então, a gente está nesse processo e o nosso objetivo para daqui a 10 anos é ter a empresa mais sólida ainda, rodando um pouco com menos na nossa presença, né? Para que a gente justamente tenha mais tempo, tanto para a família quanto para a obra do Senhor. É isso. Daqui 10 anos, para mim, é muito claro de que nós temos uma grande história, nós temos uma grande, né, contribuição para entregar na vida de pessoas. Então, eu vejo para mim, daqui 10 anos, eu gostaria de colocar toda essa história e tudo que a gente tem tanta coisa que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro de curas, de libertações, de subidas de degrau no Senhor como homem, em todos os aspectos. Daqui 10 anos eu gostaria de estar contando essa história para pessoas. Eu gostaria de estar impactando a vida de pessoas e trazendo a lucidez o quanto é lindo, quanto você conecta o coração de um pai e filho e o quanto isso é próspero para o negócio. E eu acho que é isso, eu acho que é só sobre pessoas. O negócio não importa. O que importa é, com esse negócio, tocar o coração de gente que está precisando. E esse é o meu ideal para daqui 10 anos.
É sobre isso. Fazer a Gente, obra, né? muito obrigada. Eu quero também pedir para vocês deixarem uma mensagem, aquilo que está no coração de vocês, da parte de Deus. Pode olhar ali para aquela câmera, um de cada vez. Vamos começar? Primeiro você. Primeiras damas. Olha, a minha mensagem. Eu acho que eu vou falar um pouco do que eu tô vivendo hoje, né? Como mãe, como profissional, como esposa, como filha, né? De uma pessoa que trabalha comigo, porque o Abílio é também como se fosse meu pai. Que o segredo para tudo isso é o perdão. É colocar Jesus no centro e declarar e viver, porque ele é suficiente nas nossas vidas, né? E sem o perdão, o respeito, o amor, e sem estar firmado na palavra de Deus, a gente não consegue progredir e viver o que o Senhor tem para nós. Ainda mais quando a gente trabalha em família e tudo é separado, mas é misturado, né? Então, o perdão faz parte da nossa rotina, ele precisa fazer parte. A minha história é na Hellograph, e eu falo na Hellograph porque é quando eu entendo que o Senhor me colocou onde Ele queria que eu estivesse, né? Profissionalmente, ministerialmente, porque tudo tá junto. Mas a minha história efetiva na Hellograph começou há cerca de 6 anos atrás, quando eu perdoei o meu sogro, né? Eu me sentia, às vezes, ofendida, magoada com algumas coisas que ele falava ou que ele fazia. Quando eu tomei a decisão de perdoar e declarei isso dia após dia, o Senhor começou a mudar a minha história, né? E hoje eu falo, a Hellograph, na verdade o Lisandro, o Abílio, né? E tudo isso que eu vivo hoje, onde eu estou, sou muito feliz com o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sinto que eu estou no centro da vontade dele para mim. E tudo isso começou quando foi profetizado, mais de 20 anos atrás, né? Através de outros pastores, de sonhos e profecias que as pessoas vinham me contar. E hoje elas se conectam e fazem sentido e mostram que eu estou no lugar que o Senhor preparou para que eu estivesse. Então, inclusive ministerialmente, né? Eu tô muito satisfeita porque o Senhor tem confirmado na minha vida essas coisas. É isso. Amém. Santidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem trazido para o ambiente dos negócios, para a família. E hoje eu tenho orado todos os dias para que o Espírito Santo possa achar em nós algo que nos conecte com o Senhor, que nos faça cada dia mais parecido com o Senhor, como homem, como pai, como marido e como empresário. A santidade é uma escolha e a gente precisa escolher isso de maneira clara, de maneira íntegra, de maneira reta. Então, o que eu posso deixar de mensagem é: a gente, como homem, como chefe, como cabeça, nós precisamos inundar o coração da nossa família com uma escolha de santidade diária, uma santidade para todas as áreas da nossa vida. É isso. Gente, muito obrigada. Foi lindo, foi muito especial receber vocês aqui. E quem sabe a gente vê, com certeza, vou chamar vocês, porque tem muito assunto aí, de muita coisa, muitas áreas. Eles vão estar mais aqui com a gente. Quero agradecer vocês, quero agradecer você Obrigado, aí que está na pessoal. nossa audiência. Continue aí nos seguindo nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal do Blessing Show, da Rede Super. E fique aí com mais quadros aqui do nosso Blessing Show. Tem game ainda, muita música. Então, fica com a gente. Posso ganhar o mundo inteiro, posso ter tudo que eu quiser, mas sem tua presença, Deus, eu não consigo, não. Eu não consigo nem ficar de pé. Do que adianta eu ter tudo
Se Deus eu não te tiver mais, do que adianta eu ter tudo se perder o único motivo que me dá paz? Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes, as lutas sem ti, Senhor, eu não passo. E cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. O que adianta eu ter tudo se perder a mim? Do que adianta eu ter tudo se não ter a ti? Do que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes, as lutas sem ti, Senhor, eu não passo. E cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. Do que adianta eu ter tudo se perder a mim? Do que adianta eu ter tudo se não ter a ti? Do que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? Do que adianta eu ter tudo se perder a mim? Do que adianta eu ter tudo se não ter a ti? Do que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? E esse foi mais um Blessing Show. Espero que você tenha gostado, que tenha animado aí a sua tarde. Eu já quero te convidar para você seguir a gente nas redes sociais. Tá passando aqui nas nossas redes sociais. Segue lá para você não perder nenhum programa, nenhum Blessing Show. E a gente já quer agradecer os nossos parceiros e patrocinadores por nos apoiar nesse projeto e também você pela sua audiência. Até os próximos programas!